1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aleluia. Vamos repetir, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 de João, capítulo 1, versículo 3, diz: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhas comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Aleluia. Feche os seus olhos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu oro que o Senhor nos abra o entendimento. Eu oro que o Senhor fale conosco. Eu oro que a sua luz manifeste-se sobre as nossas vidas nesta manhã. Queremos ser acompanhados e ser abençoados pelo Senhor. Encaminhe nossas almas na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no nome de Jesus. Nós queremos irmos amém. Amém, meus irmãos. Eu quero dizer logo de início que a mensagem que eu vou pregar, eu fui estimulado para pregar. Aleluia. Eu fui incentivado a pregar. Como eu já disse, era uma mensagem que eu devia ter pregado na semana passada. E eu tinha essa mensagem já preparada e guardada. E pessoas me estimularam para pregá-la. Aleluia. Fez parte dessas pessoas. A irmã Norsa, ela fez parte. A Nelly, a Mirella. Agora, uma coisa. Pegue o micro, vai onde está. Abre o telefone, mano. Peço abrir a mensagem que mandou. Amém. A Mirella fez parte, inclusive, o Muniz, a Euritz, a Lisete, que está de forma remota. Janaila também fez parte deste incentivo que eu tive. Aleluia. Onde é porque eu citei esses nomes todos? E o que essas pessoas fizeram para me incentivarem? Inicialmente era elusivo ao dia 19 de março. Vocês estão recordados? Sim ou não? O dia dos pais. E acreditem, eu fiquei tão quieto, tão tranquilo naquele dia, normal, era um dia comum para mim, que eu até nem sei, me recordei quando eu recebi a primeira ligação, que foi nele logo de manhã, o dia dos pais, dia 19 de março. E no domingo passado eu até falei da felicitação que foi escrito, lemos aqui, sim ou não, pessoal? Escutem, leia para nós, por favor, a mensagem que me escreveu nesse tal dia, de como está escrito. Ouçam. Pode ler? Paternidade não é gerar, é cuidar, amar, proteger, aconselhar, direcionar, dedicar tempo e dar a vida por um filho. És o nosso Batman. Feliz Dia dos Pais, evangelista Jacinto. Amém. Acho que vocês podem ter ouvido essa mensagem. Mano Sabinas está a ficar assustado. Acho que ele nem sabia que ele me mandou. Mas eu sei que podem ter conversado. Isso tudo estimulou. Não por mim. Tudo quando eu vou pregar aqui, lembram-se que eu sinto um compromisso maior toda vez que eu subo neste púlpito. Vocês recordam-se que eu disse que eu sinto mais necessidade de falar de Jesus esses últimos dias. Mas o que eu vou vos falar agora não é por mim. É pela posteridade, é pelo futuro. Amém? O que eu vou vos falar aqui é pelo futuro. E eu quero que vocês, meus irmãos, continuem guardando esse princípio. Todos que eu citei os nomes, guardem esse princípio. Nunca deixem morrer. Por isso que o meu tema nesta manhã é a necessidade da liderança e da paternidade. Aleluia. A necessidade da liderança e da paternidade nas nossas vidas. Eu sei que eu vou tocar em partes muito sensíveis no que eu vou falar.
Mas depois precisamos organizar as pessoas numa coisa. A Bíblia fala que nos últimos dias haverá uma decadência. Haverá um momento de crise. E a maior crise que vai se viver, fora da crise financeira, econômica, será uma crise ligada a pessoas. E uma das grandes causas que levará muitos a entrar na decadência que há de haver nos últimos tempos é a ausência de liderança e de paternidade que se registrará nos últimos dias. Em outras palavras, teremos muita gente nos últimos dias sem pai e sem líder. Muita gente. Quando o Senhor Jesus olhou para o povo que via até ele, diz a Bíblia que ele se encheu de compaixão, porque ele viu que eram ovelhas como ovelhas sem pastor. E a preocupação de Jesus era essa: ovelhas sem pastor. Escutem o que o apóstolo Paulo em Coríntios, o apóstolo João em João diz. Em Coríntios ele diz: sede meus imitadores. João diz: a vossa comunhão seja conosco. Ele não está falando com Deus. É para ser com quem? Conosco. Nós, os seres humanos. Para que a vossa comunhão seja conosco, assim como a nossa é com Deus. Existe uma escada em que precisa-se todo ser humano tentar inserida nela. Às vezes nós encontramos pessoas, estamos entrando numa época em que isso vai piorar mais. As pessoas vão acreditar que é possível continuar vivo, manter-se nesta vida sem ter nenhuma ligação ou comunhão com nenhuma liderança e nenhuma paternidade. Eles vão acreditar nisso. Aleluia, meus irmãos. Há um fato que a Bíblia descreve. A Bíblia fala dos últimos tempos, haverá falsos profetas. Mas quando eu leio a Bíblia, eu vejo um evento mais pior do que o dos falsos profetas. Que será um momento em que as pessoas serão mestras de si mesmas. Eu vejo como uma coisa mais perigosa do que os falsos profetas. Pessoas serão mestres de si mesmas. Isso é pior do que vivermos numa era de falsos profetas. É muito pior. Uma época em que as pessoas viverão sem liderança e sem paternidade em suas vidas. Muitos vão amaldiçoar os seus pais. E alguns vão dizer: nós não vamos querer ter nenhum líder em nossa vida. Muitos dos problemas que vão ser enfrentados nos últimos tempos, repito, será pela ausência de liderança e paternidade na vida das pessoas. Desde os problemas comportamentais, problemas emocionais, erros nas escolhas, inclusive a crise de identidade nos últimos dias será causada pela ausência de paternidade e de liderança na vida de muita gente. E nós estamos a ver isso de forma muito crescente. As pessoas estão a ter problemas muito graves comportamentais, problemas emocionais e de identidade. As pessoas não sabem decidir e definir quem eles são, porque eles não têm nenhuma liderança e nenhum líder, pai neste caso. Eu quero te dizer que eu não estou falando de mim nesse exato momento. Aleluia. E quando eu falo de ter líder ou pai, eu não me refiro você a carregar o apelido do seu pai. Não, eu não estou falando disso. Significa ter um líder. Não. Eu não estou falando de você frequentar a igreja e dizer que eu agora já sou filho daquela casa. Eu estou falando de uma paternidade e liderança forte e ativa nos teus olhos. Uma liderança forte e ativa nos teus olhos. Falo de alguém que você realmente ouça e honre. Pessoas que você respeite, ame, admire. Alguém que você odeie desapontar. Você tem um líder e um pai nesses moldes. Nesses moldes, alguém que você diz é minha paternidade e liderança ativa. Alguém que eu realmente ouça e honre. Alguém que eu admire, respeite e que eu nunca quero desapontar. Alguém que você diga o seguinte: dali sai a última explicação das coisas que eu não entendo. Sai a última explicação, o último conselho, a última palavra. Sai dali. Você tem alguém nesses moldes?
Hoje em dia nós vivemos com pessoas que vivem sem uma figura paterna nas suas vidas. Eles não têm nenhuma figura paterna. Vivem, escute, eu escrevi isso de propósito. Vivem sem um ídolo secreto e admirável, do qual desejam imitar e um dia se tornar igual. Pessoas hoje em dia vivem sem ídolos. Me entendem quando eu falo de ídolos, sim ou não? Sim ou não? Sim, ídolos secretos, admiráveis. Pessoas que você deseja imitar para um dia você se tornar essa pessoa. Muitos acham desnecessário ter uma figura paternal. E hoje eu vou desenvolver problemas que estão a ver na vida de muitas pessoas que vivem sem um pai e sem uma liderança. São as pessoas mais problemáticas e vazias, emocionalmente, do ponto de vista de identidade. Elas estão com problemas graves hoje. Você encontrar hoje em dia pessoas que não tem ninguém que eles dizem que admiram e honram e queiram imitar. Não existe. Tudo que eles vão te falar vão te colecionar um número de pessoas deficientes. Eu falei uma coisa no final do ano passado. Ache tua igreja, ache o teu pastor e fica lá. Quando me ligam às vezes, um irmão daquela igreja me ligou e estava falando de um certo homem de Deus aqui no nosso país, falou um nome. Eu disse, quem é essa pessoa? E ela entendeu. Eu disse, não é ela. Não é esse não, fala o nome. Foram 2 pessoas que falaram isso, eu repreendi. Eu disse, não, fala o nome, com todo respeito e dignidade. Porque começam assim mesmo, vocês começam a desvalorizar pessoas. E começam a nunca lhes olhar como referência, líderes e pais para poderem seguir. Começam a desvalorizá-los pelos nomes desde agora. E eu não posso deixar isso acontecer. Amém? Eu não posso deixar isso acontecer. Uma figura... Quem não tem uma figura paternal no seu coração, de qualquer pessoa, você vai me entender nisso, vai concordar comigo. Todo que tem uma figura, um ídolo secreto no seu coração, ele tem a motivação de lutar. Ele tem a motivação de enfrentar desafios e até de querer tornar-se diferente. E acima de tudo, uma figura paternal na vida de uma pessoa preserva os princípios. Homens continuarão sendo homens e mulheres continuarão sendo mulheres. Crianças continuarão sendo crianças. Não extrapolaremos nada. Quem tem uma figura paternal, ele tem motivação de lutar, um desejo. E eu quando olho para muita gente atualmente, eu vejo pessoas desmoralizadas. Elas não têm um gás de querer dar o seu melhor. E tudo começa daí. Eles não têm uma entidade a qual dizem, eu não posso desapontar. Não tem. Não tem motivação de lutar. Não tem motivação de enfrentar desafios. Quando vem desafio, você perde força, você desanima. Por quê? Você não tem ninguém que se espelha nele e diz, olha, ele conseguiu. Eu tenho que ser forte. Um ídolo secreto e admirável que você o carregue na tua vida. Deixa eu te dizer, eu vim de uma época, ou seja, eu que estou a falar contigo, tive muitos admiradores na minha vida. Muitos admiradores. Eu tinha um admirador que era um pastor que fazia uma oração de libertação como ninguém fazia. Oração de libertação, quando orava para as pessoas que estavam possessas. Alguém que eu admirava, eu quero ser como ele. Era o meu gás das madrugadas. Fazia parte do meu gás das madrugadas. Fazia parte da minha luta e perseverança em querer ser um jovem diferente. Haviam pessoas, figuras na minha mente. Me recordo que uma vez eu estive perto, quando atravessei umas certas situações, falei isso, eu tenho que dizer com a irmã nossa. Eu estava para dizer as palavras, Senhor, eu estou para parar e desistir. Contei isso para ela. Logo quando eu quis para falar essas palavras, apareceram imagens de todas as pessoas que eu admirava na minha face. Eu comecei a chorar, eu disse, me perdoe, Senhor, nunca vou desistir. Figuras que eu carregava e carrego em mim. Aleluia. Figuras que eu carrego em mim. Liderança que não me pode permitir começar um trabalho e não terminar. É a coisa que eu mais odeio. Quando estávamos a iniciar a igreja, demos alguns passos, eu vi, poxa, Deus, parece que não está a dar certo, isso aqui está a andar mais, o pessoal está... E eu sempre acordava. Desde quando aquelas pessoas que eu admiro desistiram de alguma coisa? Motivação. Nunca desistir.
Cá existe uma figura paternal e de liderança nas nossas vidas. Enquanto alguns vivem dizendo que é desnecessário ter uma figura aos seus olhos, eu como jovem, agora como nunca, aprecio e eu quero um pai, eu quero um líder na minha vida. Como nunca. Aleluia, meus irmãos. Jesus de Nazaré, para vocês que realmente andam, Jesus de Nazaré carregava uma figura paternal forte em si. Ele disse o seguinte, ou seja, vamos lá ler juntos isso, para não ler sozinho. João capítulo 5. João capítulo 5. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo? Ok. Capítulo 5, João capítulo 5, versículo 19. Diz: E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que o filho não pode fazer nada por si mesmo, senão o que vir o Pai a fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho também faz. Jesus carregava uma figura paternal forte em si. Ele disse: eu faço tudo que eu vi meu pai a fazer. Quem vive sem pai, sem liderança, sem paternidade, não tem visto nada que possa seguir de obras neste momento. Não tem. Não tem nada que possa ver. Eu só falo de casa, onde nós nascemos, nas nossas casas, nossos próprios pais. Há pais que eu sei que eles, quando te olham para alguns filhos, dizem: esse nunca me olhou como filho, como pai deles. Só de olhar. E eu não quero entrar no mérito, porque alguns nossos pais podem ser mundanos. Não quero entrar no mérito disso. Mas eu estou a falar de a crise de ter pessoas que não tenham um pai ao qual queiram imitar as obras. Jesus disse: o filho não pode fazer nada de por si mesmo, a não ser aquilo que ele viu do pai. Ele viu algo do pai que o que está lhe mover ele a fazer. Aleluia. Como você vai dizer o seguinte: eu faço tudo que o meu pai, eu vi ele a fazer. O problema de alguém que está vazio não é apenas vazio do coração, é vazio de obras, é vazio de atitudes. Quem não tem nenhum pai que esteja a lhe ver a fazer uma coisa, não está a fazer nada. Ele não está a querer fazer algo. Ele não vê ninguém. Ele não tem nenhuma figura paternal e de liderança na sua vida, a qual quando olha, diga: eu quero fazer, eu quero fazer. O apóstolo Paulo, no livro de Hebreus, diz: olhai para os vossos pais na fé. Olhem para os vossos pais aonde? Olhem para Abraão, olhem para Sara. Paulo diz: olhem para Sara. Como se fosse a dizer para as mulheres: o que vocês acham que significa ser mulher? Olhem para Sara. Homens, olhem para Abraão, vossos pais na fé, e imitam-lhes a fé. Façam o quê? Imitem a fé. Olhem para vossos pais, eles imitem a fé. Olhem. Aleluia. Jesus carregava essa figura paternal. E agora, eu quero dar outro exemplo de um jovem que carregava uma figura. Ele carregava a figura, a imagem forte do seu pai em sua vida. O jovem Salomão. Abra comigo 2 Crônicas. 2 Crônicas. Capítulo 6. Alguém está a me entender? Alguém está a me entender? Ok. Oh. 2 Crônicas. Chegaram, pessoal? Vamos lá ler o versículo 4. Diz: e Salomão disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que cumpriu pelas mãos o que falou por sua boca a meu pai Davi, dizendo: desde o dia em que te tirei o povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as terras de Israel para edificar um templo para o meu nome, e nem escolhi homem algum para ser líder do meu pai.
do meu povo, mas escolhi Jerusalém para o meu nome permanecesse ali. Escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Agora, versículo 7. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de edificar um templo ao nome do Senhor. Mas o Senhor disse ao meu pai Davi: fizeste bem ao colocar no teu coração o propósito de construir o templo ao meu nome. Entretanto, tu não edificarás um templo, mas teu filho que procederá de ti edificará o templo ao meu nome. Amém, meus irmãos? Versículo 10. Assim o Senhor cumpriu o que havia prometido, porque eu me levantei em lugar do meu pai Davi e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei o templo ao nome do Senhor Deus de Israel. Vocês vão entender agora o que Salomão vai dizer logo de seguida. Versículo 12. Depois Salomão pôs-se diante do altar do Senhor em frente a toda a comunidade de Israel e estendeu as mãos. Pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, 5 côvados de comprimento. Vamos saltar essa parte. Versículo 14, é onde ele fala agora com Deus. Diz assim: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem no céu, nem na terra, que guardas a aliança e a bondade para com os teus servos que andam diante de ti de todo o coração, que cumpriste o que prometeste ao teu servo Davi, meu pai. Sim, a tua mão cumpriu o que a tua boca declarou, como se vê hoje. Aleluia. 17, para terminarmos. Ó Senhor, Deus de Israel, cumpri agora também a tua palavra ao teu servo Davi. Olhe para mim. O que eu estou tentando dizer para si? Salomão, ele tinha uma figura paternal e de liderança forte, a qual sempre dizia, vocês já ouviram quando eu li de propósito, meu pai, sim ou não, pessoal? Ele se espelhava em alguém. Salomão disse, assim como meu pai, para mim na minha vida também. Salomão disse, eu não posso falhar, eu preciso, a figura do meu pai está em mim, o Senhor cumpriu, foi bom com meu pai. Os jovens hoje em dia estão a ser muito fracos, nós os jovens, quero dizer isso, nós somos muito fracos hoje em dia, porque nós não temos ninguém que estamos a admirar, que dizemos, vamos dizer a Deus, Senhor, eu vi meu pai, eu vi que o Senhor foi com ele, seja comigo. A figura paternal traz este exemplo de motivação, dedicação, e você querer tornar-se acima, você quer inclusive andar na mesma força e graça, assim como teu pai andou. O número de desmotivados que nós temos hoje em dia e no futuro, que muitos vão cair na decadência, são pessoas que não têm pais, não têm líderes. Amém? Jesus ele tinha muitos seguidores e deu uma premissa muito importante aos seus apóstolos, que serve para nós hoje. Ele disse, se não vos tornardes como crianças, de modo nenhum. Repita comigo, de modo nenhum. Repita comigo, de modo nenhum. Ele aqui falou sobre entrar no reino dos céus, mas eu falo de modo nenhum, vai estar na posição de ser influenciado e de ter um espelho de salvação. Tive um outro pastor que eu conheci que era libertação, outro era expert na falar da salvação, pregava de salvação, você sentia que estava a cair na tua cadeira quando ele pregava. Homens admiráveis, eu disse, Senhor, olha, é isso que eu preciso, eu quero. A maior parte das pessoas hoje em dia não tem a força, inclusive não vão poder conseguir porque não estão na condição de crianças. E quando eu falo de ser criança, é a humildade para sentar e aprender. Quando eu vi 2 grandes pastores, um pastor e um profeta vivos ainda, grandes pontas, grandes homens, a irem sentar num culto, ouvir alguém a ensinar, eu disse, alguma coisa eu estou a perder.
Estão a me compreender? Por que esses homens grandes, de como é que eles são, sentem necessidade de ainda de ser liderados? A questão é ser criança, como criança. E muitas pessoas são ilideráveis hoje em dia. Os corações não estão abertos para serem liderados. Nem o teu pai em casa, mesmo que ele tenha lutado para te tornar uma coisa, porque nem todos os pais foram maus. Muitos de nós, quando estamos na igreja, temos uma má percepção e culpamos tudo nossos pais, é porque eles não entendem. Não, às vezes há pessoas que têm pais bons aqui em casa. Tem pais bons. Pais que eu sei, mães que eu sei que podem te ensinar coisa boa. Não todas. Mas o problema é que muitos são ilideráveis. Não são como crianças. São pessoas que têm um coração, não estão com o coração abertos para serem ensinados. São muito sabedores e acham que sabem tudo. Estão a me compreender? São ilideráveis. Jesus disse: se não vos tornardes como criança, de modo nenhum. Isso eu posso alastrar. De modo nenhum você vai poder conseguir pegar o ponto e tornar-se diferente. Eu posso estar falando com um senhor, uma senhora que está aqui agora pode estar a me ouvir, e que talvez o teu ponto de mudança, até da tua salvação, de você ser diferente enquanto está vivo, pegar uma figura, lute em cima da figura, porque é Deus que nos deu essas figuras. Amém? O apóstolo João disse: a vossa comunhão seja conosco, meus imitadores. Deus é quem nos deu essas figuras. E se você não se colocar na posição de como uma criança, nunca vai poder ter uma figura que te puxa. Há mulheres aqui que até agora, às vezes quando vêm ter comigo, a maior parte das senhoras chegam aqui na igreja, uma das informações que eu lhes dou a história de Esther, a história de Ruth, a história de Ana. Eu digo: vai lá ler essa história. Dou-lhe a história de Ana. Sabe por quê? Elas devem ir ver uma mulher que venceu. Uma figura forte. Amém? Devem ver uma figura de mulher como Ana, que estava sendo injustiçada, passar mal. Olha o que ela fez. Se nós tivéssemos mulheres, nossas irmãs jovens, como Ana, que confiam em orar, tem essa figura paternal de Deus, a figura de liderança. Eu vou orar como Ana orou. Eu vou conseguir. Quem não tem figura está desmoralizado, não tem motivação de lutar. Amém? Não tem motivação. Todos os problemas vão lhe destruir. Não tem ninguém que há de ouvir que lá vem a última palavra. Não existe esse lugar. Não tem esse lugar em que sai a última palavra. Não vem. Eu preciso vos revelar uma coisa. Todas as pessoas que testemunham na igreja, elas têm uma característica, que é essa que eu estou a falar. Elas aceitam que a oração deste homem vai nos abençoar. Aceitaram. Jesus disse aos apóstolos: quem recebe a vocês, a paz que vocês trazem vai fazer o quê? Pousar sobre eles. Sim ou não? Está na Bíblia. Quem recebe vocês, recebe a mim, e a vossa paz pousará ali. Mas quem vos rejeitar vocês, a maldição fica sobre ela e a vossa paz retornará convosco. Todas as pessoas que estão a testemunhar aqui na igreja, elas primeiro aceitaram que o Franzinho pode nos fazer isso. Ele pode fazer isso na realidade. Assumiram algo. Quem é a figura da tua vida? O ídolo secreto da tua vida. Nos últimos tempos, uma das coisas que vai matar as pessoas é a ausência. E eu quero te falar agora de um dos problemas de quem vive sem liderança e paternidade na vida. Um dos problemas de quem vive sem liderança e de paternidade em sua vida, ela enfrenta o problema da agitação. Ela vive sem direção, ela vive sem rumo, elas estão confusas. Elas querem ouvir todos e todas as opiniões ao mesmo tempo, e isso gera confusão na mente das pessoas, pois elas não têm uma figura de quem possam ouvir o que ouvir,
qual é a informação certa e qual é a informação que não deveria receber. Você vai encontrar um que não tem destino, ouve tudo, todas as opiniões ele quer. Sim ou não? Todos os conselhos. E ele traz confusão. Estamos numa era agora de informações. Estamos numa era em que a informação é o produto mais perigoso que o diabo está a usar. Minha questão, quem vai te ajudar a selecionar a opinião certa dentre as muitas neste mundo aqui? Quem é? Nessas informações que existem? Ninguém. E você vai conviver com todas as informações em ti. E essa é a coisa mais perigosa nesse mundo. Uma pessoa viver com muita informação, ser um líder e ser um pai. Vai se desgovernar. Amém? Não. Vocês estão comigo, pessoal? Estou a mentir aqui? Hoje em dia a informação é rápida. Tem muita coisa rolando por aí. Uma vez alguém trouxe, está vendo o que está acontecendo? Eu disse, isso aí inventaram, não existe, montaram essa imagem. Eu disse, é verdade? Eu disse, sim. Depois eu disse, está vendo esse detalhe? Eu disse, eu não havia percebido. Eu disse, não ser enganados. Informações, quem vai te ajudar? Coisa mais perigosa do mundo é um homem com muita informação, mas sem ninguém que lhe diga, olha, descarta esta informação, aceita esta informação. Para tal tens que ter alguém ativo aos teus olhos, que você honre e admire, que você nunca vai olhar como se fosse indireta o que ele está falando para ti. Nunca há de ver como indireta. Não me gosta. Você tem que encontrar esta pessoa. Amém? Quando você ouvir, não é indireta. Não é indireta. Você sabe. O problema nossa geração. Quando alguém fala uma coisa que nos contraria, já não nos gosta. Sim ou não? Já não nos faz o quê? Já não nos gosta mais. É sinal de que você não está sendo gostado. Qual é o tema da minha mensagem? Necessidade da liderança e da paternidade. Qual é a liderança? Ou seja, qual é a necessidade? É o que eu vou te falar agora. Eu vou alistar para ti pelo menos mais 7 ou 6 necessidades da figura paternal e de liderança na sua vida. Há uma cantora da Era do Ouro. Era do Ouro, para quem não sabe, é os anos 50, 60 e 70. Eu considero a Era do Ouro das canções, das músicas essa. Ela cantou numa das canções: todo mundo está procurando por um herói. As pessoas precisam de alguém que possam admirar. E ele está a falar a verdade. Direta ou indiretamente, todos nós, de alguma maneira, podemos estar à procura de uma pessoa que possamos admirar. Mas você precisa de realmente ter essa figura, alguém que você se submeta a ela, de todo o teu ser. Aleluia. A figura paternal e de liderança, em primeiro lugar, qual é a necessidade dela na vida de qualquer ser humano? Em primeiro lugar, a figura paternal e de liderança, ela forma uma identidade em nós. Eu fiz uma pesquisa e vi que alguns dos problemas hoje em dia de identificação sexual, identificação emocional, identificação inclusive de sociedade. Há pessoas que dizem que eu não sei em que sociedade eu tenho que viver nela. Eu fiz uma pesquisa e segundo o relatório que eu tive na pesquisa, disse que esses problemas são causados pela ausência de uma figura paternal nos filhos. Aleluia. Estamos vendo uma sociedade hoje em que ela tem uma crise profunda de identidade. Eles não sabem que eles são. Eles não sabem se eles realmente são alguma coisa. Coisa mais diabólica que está a acontecer hoje. Cada um está criando sua própria imagem. Cada um está criando o seu próprio ídolo. E ele mesmo, seu próprio ídolo. Seu próprio espelho. Coisa mais diabólica é você estar a criar sua própria imagem. O diabo está a inovar atualmente. As pessoas que vivem sem liderança, sem paz, eles estão a moldar a própria imagem deles. Própria imagem.
crise de identidade, identificação social, sexual, identificação. Da onde você está e deve se inserir. Aleluia. Quem tem uma figura paternal sólida em sua vida, ele não tem crise de que se ele é homem ou mulher. Ele não tem dúvida. Que vida ele vai ter? Ele tem que ser o quê? Ele tem a identidade muito viva aos seus olhos. Segunda necessidade de ter um pai, o líder. O pai, o líder, abre o selo que está em ti. Aleluia. Neste caso, ele descobre o teu chamado e teu propósito divino e torna-te público, apresenta-te ao mundo. Ele mostra ele descobre o teu potencial, coisa que sozinho você não vai conseguir. Amém? Sozinho não vai conseguir. Ele é quem abre o selo em ti, descobre o teu propósito divino e ele te lança para o mundo para brilhar. Eu não quero... Escutem. Alguns problemas estamos a viver nesse país e no continente africano. Se vamos olhar para a Europa, já viram como é que os pais estão presentes na vida dos filhos? Como é que os pais participam ativamente na vida dos filhos? Já perceberam? Sim ou não? Há uma percentagem baixa de filhos europeus controlados como nós, filhos, nossos pais aqui em África. O pai participa em tudo. Em jogos da escola, o pai está lá. Em saídas, em retiros, o pai tem que participar. O pai está presente. E em África, nós temos visto, há uma grande dificuldade de um pai ser presente na vida das pessoas. Mas o ponto não é o pai estar presente, o ponto é a ausência de um pai em sua vida. Muitos se tornam desgraçados, outros, não todos, alguns e a maioria, por causa de não terem alguém nas nossas casas. Nossos pais, nós outros, crescemos na casa, nossos pais não falam conosco. Acordaram, sentaram, estão a assistir. Depois dizemos boa noite, foram dormir. Nunca conversamos com eles, não é verdade? Nunca conversamos com eles, nossos pais, nós os outros. Estamos a conversar com eles agora que somos grandes. Eu nunca conversei com meu pai quando era mais novo. Aquele medo, aqueles espantalhos estavam nas nossas mentes. Medo. E eles também não criavam aquela luta de querer se aproximar a nós. Descobrimos nossas fases, inclusive, da nossa própria vida. Nós descobrimos outras coisas fora no mundo. Quando devia ser nossos pais, deviam nos ensinar a abrir um selo em nós. Nos apresentar ao mundo. Quem nos apresentou ao mundo? Você se apresentou sozinho ao mundo. Nem teu chamado não conhece. Teu propósito divino você não conhece. Você não sabe qual é o teu potencial. Não tem pai, não tem líder. Aleluia. Desde os dias de Abraão era assim. Desde os dias de Abraão. O pai, o líder, abria um filho ao mundo. Apresentava o mundo ao filho. Entenderam o que eu vos falei agora? Apresentava um filho ao mundo. Abria um filho ao mundo. E apresentava o mundo ao filho. Você não tem ninguém que está te apresentar nada. Você está a fazer tudo sozinho. Não sabe o que está na tua frente. Vamos correr. Terceira necessidade. Um líder e um pai consertam e direcionam sua visão sobre o mundo e de como ver tudo ao seu redor. Eles fazem o quê? Consertam e direcionam a visão tua sobre o mundo. Alguns nós estamos aqui não irão contrair o matrimônio um dia por causa do que eles viram nos seus próprios pais. Nunca vão. Alguns estão aqui, têm uma visão tão distorcida da vida, do mundo e de como que se olha uma mulher. Nós hoje estamos aqui, aprendemos a olhar para as mulheres, nas nossas casas, como se fosse mulher dá para insultar e beirar. Sim ou não, pessoal?
alguém, recebemos de alguém essa imagem. Sim ou não? Dá para insultar e gritar para a mulher. Dá. Dá para bater em mulher. Dá para falar nomes de insulto. Você viu alguém. Mas quando você tem um líder e um pai, ele vem direcionar a tua visão distorcida do mundo. Ele direciona a tua visão, a tua forma de perceber e de olhar as coisas. Ele vai vir, não é assim, é assim. Mas só tem que ser se você tiver uma condição de ser liderado. Se você não estiver nessa condição, você nunca vai aprender outra maneira de como ver a vida. Nossos jovens hoje em dia realmente veem o mundo como uma desgraça, como uma maldição. Alguém tem que mudar essa visão. Alguém tem que vir direcionar a maneira que você olha as coisas, a vida. Alguém tem que fazer esse trabalho em si. Só que você sendo sabedor, sabendo de tudo, nunca vai ter ninguém a direcionar a tua visão distorcida. Amém? Alguém está me entendendo? Eu sei que muitos de vocês tiveram maus exemplos no passado. Tiveram maus exemplos de como ver a vida, como pensam no casamento, como pensam em ser pai, como pensam em ser pessoas da sociedade, a vossa percepção sobre como lidar com pessoas, um egoísmo muito grande das pessoas. Dá para ver que as pessoas alimentaram-se de um pensamento egoísta. Quando olham para uma pessoa, estão a ver uma pessoa que devem lutar contra ela. Estão a ver uma pessoa que tem que lhe ofender. É o que você teve de entendimento. Se você tiver um líder, um pai que te traz uma outra abordagem de como olhar para pessoas, essa é a necessidade. Você muda a tua maneira de ver as pessoas. Foi mudada profundamente a minha maneira de ver as pessoas. Quando eu entrei na minha igreja, aprendi, sentei os anos que eu sentei. Pessoas não são monstros aos meus olhos. Não são o quê? Não são monstros. Nossas mães, minha mãe transmitia isso para nós. Eu vos disse que o lado materno é o lado mais emocional, que alguém tem que beber do lado emocional da mãe. É o lado do homem. Responsabilidade do pai. Tem que beber. Mas há coisas que eu olho em casa e digo, papai, aqui, me desculpe, não vou copiar. Desculpe. Mas eu falo da liderança do pai, que vai um pai ativo, um líder ativo. Ele vai trazer a visão, vai endireitar a tua visão distorcida das coisas, a maneira correta de ver as coisas. Quando você um dia olhar para uma mulher, meu amado jovem, tiver a pena de um líder, de um pai, você olhar para uma mulher, você há de ver uma coisa, você há de ter medo até de admirar, cobiçar essas nossas irmãs aqui e querer dormir com elas na tua mente. Se você entender como é que deve se olhar para mulheres, muito mais dos outros. Amém? Basta a tua mente mudar, te ensinar como olhar. É isso que eu digo, você sente uma necessidade muito grande. As pessoas vão entrar no mundo porque vão viver sem nenhum freio na vida deles. Não há ninguém, uma figura ativa na vida deles. Quarto lugar, a necessidade de ter um pai e uma liderança é que quem tem um pai e uma liderança, ele tem uma casa aonde ele possa sempre voltar quando estiver perdido, possa ir quando estiver doente, possa ir quando ele tiver a precisar de um consolo, orientação e conselho. Ele tem uma casa para ir pedir ajuda. Amém? Ele tem um lugar para ir pedir ajuda. E se porventura você não tem, alguns quando terminam e vivem, começam a viver na rua, não tem um lugar onde eles vão ir queixar. Não tem um lugar onde eles irão poder ir pedir ajuda. Não tem. Não tem. Eu sei que muitos estão aqui estão a sofrer hoje em dia por terem tido a ausência desse pai nas vossas vidas. Aleluia. O
Em quinto lugar, a necessidade de um pai, um líder. O líder e o pai cuidam do seu futuro. Eles cuidam do seu, eles cuidam do teu futuro. Eles têm algo para dar para o filho quando eu cuidar do futuro. Eles têm algo a oferecer ao filho. Eles têm ainda uma herança. Aleluia. Eles têm ainda uma o quê? Jesus disse: qual é o filho dentre vós quando pedir pão ao seu pai não lhe dará, que lhe dará pedra? O pai dá ao filho quando pede. A pessoa que eu falei, as pessoas que eu estou a testemunhar, quando elas vêm até nós aqui pedem ajuda, elas são abençoadas. Simplesmente sabem que há algo para sermos dados. Aleluia. Em sexto lugar, preciso correr para o fim. Em sexto lugar, vocês estão comigo, pessoal? Ok. Quem tem um pai, a sexta necessidade de ter um pai, ter um líder em sua vida, é que nos cuidados do teu pai, tudo é possível, desde que ele te mande. Tudo é? Você pode tudo. Basta você ter um pai. Quem já teve um pai que lhe admira e você diz: papai, será que eu vou conseguir isso aqui? E teu pai, a voz dele na sua vida, o impacto da voz dele na sua vida, vais conseguir. Eu consigo. Meu pai diz: eu vou conseguir. Eu vou poder conseguir. Aleluia. Deus mandou seu filho para uma missão muito importante, Jesus, sem temer. Ele sabia que o filho vai concretizar. E o filho achou possível e veio sem medo. Porque quem ele mandou? Foi o pai que ele mandou. Vai dar certo. Vai lá, meu filho, entrega-se na cruz. Entrega-se na cruz, mora pela humanidade. Jesus, como um filho, sem temer, ele aceitou, ele entregou-se. Os últimos dias, com a crise que haverá, pessoas precisam de ter alguém que quando lhes diz uma coisa, eles digam: eu vou conseguir. O mundo está difícil de existir na fé, na igreja. Sim, mas eu vi, meu pai me disse: eu vou conseguir. Eu já não sei de mais nada, na decadência que há de haver, sem temer, eu vou conseguir. Gente, nós estamos a perder essas virtudes que eu estou a falar delas aqui. Aqui há pessoas que nessa igreja, pessoas grandes, que vêm até comigo e dizem: pastor, eu não sei o que é o afeto do meu pai, da minha mãe. Aqui eu encontrei isso. Não em Jesus. Eu encontrei um lugar em que eu possa chorar, dizer o que está se passando. Eu ser ajudado. Eu encontrei esse lugar. Você vai correr para onde agora se acontecer alguma coisa? O filho pródigo tinha uma casa para voltar. Quando você estiver perdido, estiver lascado na vida, aonde é a tua casa para ir correr? E pedir ajuda? É onde? É em Deus? Ok, vai lá orar lá em Deus. Zero. Às vezes é zero mesmo. Quantas vezes já viram pessoas aqui apertados mesmo, sem ter conseguir nada mesmo? Uma vez, Janela acho que vai contar disso, estava a passar mal, a perder a ar aqui. Mano, estou a perder, veio até a correr, me segurou pela mão. Orei. Começou a orar, eu disse: pois vão dizer que eu sou demônio. Daqui a pouco não me gosta. Amém. É uma coisa que acontece muito. Não me gosto. Eu não me gosto. Há de correr para onde? Você não aguenta com os problemas. Você desiste, se mata, perde a vontade de viver. Porque não tem ninguém que você vai pedir ajuda. Você insultou todos, não quer líder e amaldiçoou todos os seus pais que querem te ajudar. Você lhes amaldiçoou todos. Todos têm uma má informação ao teu respeito. Você não está limpo em nenhum lugar. Não há ninguém que vai dizer: olha, vou te defender. Todos você chutou. Todos.
Quando agora eu recebo algumas pessoas que estão a me solicitar, eu dificulto atendê-las. Dificulto. Quando já voltam. Acho que ouviu o que eu falei na semana passada, Timon. Dificulto. Eu dificulto. Por quê? Você me chutou. Não é tua casa, mas você me disse quando eu falou que não é tua casa. Sim ou não? Não, aqui eu sinto que já não é minha casa. Eu sinto. Então, irmão, essas palavras são eternas na minha vida. Tchau pra sempre. Não. Aqui. Não é o que disse. Eu não é. Não, responde, irmão. Estás com pena. Eu não é. O Timon teve um sonho. Não vou contar. Mas é assim, se você chutou, não corre mais para aqui. Não é aqui, já não é mais aqui. Procura esse lugar. Mas Deus, Jesus Cristo quer que nós aceitemos. Se for tua casa, é só de voltar. Se for, há de fazer o quê? Não percebi. Há de fazer o quê? Se for, se não for, não vais. Eu quero terminar. Cada um de nós está aqui. Um dia vai se tornar um líder. Um pai. Todos nós que estamos aqui. Alguns já são. Mas um dia todos nós estamos aqui. Um dia vamos ser um líder, vamos ser um pai. Alguns são líderes de casa. Alguns são líderes de família. Alguns até são líderes do seu próprio quarto. Sim ou não? Do seu próprio quê? Quarto. Líder dos estudos. Líder da sua juventude. Das suas atividades comuns. E qual é o caso crítico de tudo isso? É em pensar que um dia todos nós vamos ser líderes de alguma coisa. É que quando você chegar lá, você vai receber tudo o que você recebeu. Tudo aquilo que você recebeu vai se refletir na sua liderança. Sobre teus filhos, sobre tua esposa, sobre tudo que você vai fazer. Sobre teu marido. No dia você vai se tornar um líder. Você vai tornar-se o pai, a mulher, a mãe. E nesse dia eu tenho uma grande preocupação e uma questão. O que vai se refletir naquele dia? Porque vai se refletir alguma coisa. Seja negativo, seja positivo. A tua liderança se vai refletir sobre tudo que você tem. E você vai descobrir que você não é um bom líder quando tudo que você pegar não dar certo. Tudo se estragar. Você não é um bom líder. Tudo se estragou. Morreu. Vai morrer. Família toda desgraçada. Todo mundo está em problemas lá na família. Não há entendimento lá. A fome, tudo. Você não está sendo um bom líder. Marido todo confuso de qualquer maneira. O que está acontecendo comigo? Trabalho, escola. O que está acontecendo comigo? Liderança. O que você vai receber? Por isso que eu digo, enquanto eu era mais novo, às vezes quando se falava, às vezes havia aquela questão de desvalorizar, mas agora, quanto mais eu cresço, eu digo que tudo que eu estou a desvalorizar vai voltar contra mim. Tudo que eu estou a desvalorizar há de voltar contra a minha vida. Não há nada que não há de vir contra ti no que você está a fazer hoje, aqui. Tudo há de vir te alcançar. Todas as coisas vão te alcançar. Desgraça vai te alcançar. Crescimento, vitória, progresso vai te alcançar. Quem você está a se espelhar neste momento? Eu falei disso porque daqui a algum tempo as pessoas, já começou, não vão ter um pai. Eu dei esse exemplo sobre o colunista do culto, dessas nossas irmãs. Porque eu quero que você entenda que não é por mim, é pela posteridade. Os nossos filhos, se nós estamos duros assim, nossos filhos vão ficar mais duros. Nem vão querer ter sentimentos de pai. Vão chutar o pai aos 10 anos de idade, 12. Chutam o pai. Uma coisa muito triste que eu ouvi uma vez de um colega meu, eu estava a falar com ele, ele disse assim, eu disse, você tem que ir ouvir, você não frequentar a igreja, você não vai tornar-se uma pessoa boa, você não vai conseguir aprender tudo sozinho, alguém tem que te ensinar. Ele disse,
aquela pessoa que tem que me ensinar ainda não nasceu. Eu dizia, cova direto. Cova. Amém? Cova. Não vai ter, não tá. Você está me dizendo que não nasceu ninguém que te ensine? Nem o pai, nem a mãe dele. A mãe como se esforça por esse jovem. Se esforça muito. Mas beira com a mãe. Não nasceu, quem vai me ensinar? Eu nem sei se você vai conseguir reconhecer essa pessoa quando for a nascer. Mas eu tenho a certeza, você não vai conseguir, porque não existe isso à tua espera. É uma falsa imaginação de que não existe. Porque você está preso a um ego. Não te permite ver. Há de existir essa pessoa? Há de existir. Espere se vai existir. Logo que o jovem falou aquilo, eu disse, cova, direto. Já não tem mais, já está mal. Ele já tem esse pensamento, ninguém vai lhe ensinar. Sabe de tudo, ele acha que sabe de tudo. Mas quando nós olhamos para a vida dele, ele está a destruir-se. Está a morrer. Tem oportunidades gigantes, mas está a morrer. Porque não tem ninguém que ele ouça. Não existe essa pessoa. Aleluia. Eu falei aqui, numa das vezes, quando eu falei sobre a fé, se não me engano, eu disse que a questão não é você entender a Bíblia da tua maneira. A questão é se o teu entendimento tem capacidade de trazer crescimento. Porque você pode ter entendido e estar na tua mente. E quando está aqui não transforma nada. É apenas um conhecimento, uma sabedoria. Precisa de ouvir aquilo que tem poder para te dar crescimento. É o que você precisa de saber. Que não basta você dizer que eu já entendi esse versículo. Você pode ter entendido, mas não tem poder nenhum daquele versículo na sua vida. Não tem nada. Precisa disso. Eu aprecio liderança e paternidade. Já falei várias vezes, se um dia Deus me permitir, se um dia, falei isso para a irmã Norsa, vão cozelar vocês. Aonde ver o que eu vou fazer. Falei isso para ela. Aonde ver, no dia em que eu tiver essa oportunidade. Ela diz uma certa coisa, né? Não vou dizer qual é essa coisa que ela diz, mas ela diz uma certa coisa. Eu digo, não, se um dia eu conseguir, esperem lá. Aleluia. Que pai, que líder você se tornará um dia. O lema dessa igreja do discipulado é discipular para discipular. O que eu estou a pregar hoje sobre liderança é para vocês. Podem não ser líderes agora, mas também estou a dizer, se vocês não aceitam a liderança, não vão ser bons líderes. Não vão ser. Aleluia. E eu quero neste momento com que você entenda. Às vezes, Gálatas capítulo 4, leia comigo isso, eu quero poder terminar com isso. Aleluia. Se alguém está a me entender, grita amém. Amém. Gálatas 4. Meus irmãos jovens, não caiam na armadilha que muitos estão a cair, de não terem líderes e pais, estão a fazer seu próprio caminho sozinhos. Não caia. Se mesmo que não saia nessa igreja, procure. Isso é uma coisa muito importante. Amém? Muito importante. Versículo 1 diz, portanto, pensem da seguinte maneira. Enquanto não atingir a idade adequada, o líder, o herdeiro, o pai, não está numa posição muito melhor aqui do escravo, apesar de ser dono. Versículo 2. Deve obedecer a seus tutores e administradores até a idade determinada por seu pai. Aleluia. Até a idade determinada por seu. Eu quero vos dizer uma coisa que eu pensava, eu quero terminar com isso. Quando eu comecei essa igreja, eu pensei que começar cedo é sinônimo de crescimento rápido. Eu pensei isso.
quando eu comecei cedo, eu digo, já que eu comecei cedo, a igreja, o ministério, quando eu tiver tantos anos, a igreja vai ser muito grande. Esqueci de um detalhe. Há vezes em que nós lutamos, é um período em que é um período de ensinamentos. E você vai lutar tipo, Deus não está a te responder algumas coisas. É fora do tempo. É fora do tempo. Conhece a história de um homem grande, ele já morreu. Ele praticamente iniciou sua igreja com seus 32 anos de idade. Muito mais velho em relação a mim, quando comecei a igreja. Em menos de 2 anos, depois do treinamento todo que ele teve, em menos de 2 anos, pessoal, você não tem ideia do que ele conseguiu fazer. Mundialmente conhecido, em menos de 2 anos. Sabe por causa de quê? Quando você passa em todos os testes, não depende da sua idade, depende do teste. Quando você passa, 1 ano é suficiente para encher tua vida de muita coisa que você acha que vai levar muitos anos para encher. Sabiam disso? 1 ano é suficiente. Foi de onde eu percebi que não tem a ver com eu apenas começar quando eu sou jovem. Tem a ver com eu terminar as lições cedo. Eu tenho que terminar as lições cedo. Senão eu vou tentar, tudo que eu vou receber, eu vou destruir agora. Não vou conseguir. Até eu atingir uma idade, eu vou começar a conseguir. Isso não aprendi na escola. O tempo me ensinou isso que eu vos disse agora. Eu aprendi isso com o tempo. Que não tem a ver com a minha idade. Tem a ver... Porque eu ficava muito preocupado com o tempo. E eu vi que Deus em 1 ano consegue revirar histórias. 1 ano. Sabe revirar histórias. Aquilo que você acha que estava desgraçado. Virar de uma maneira que você fica só... Acha que são anos que a pessoa teve. Mas foram apenas alguns anos. Sabe o que influenciou? A liderança traz respostas muito maximizadas sobre a vida da pessoa. Traz armas rápidas, maximizadas, que trazem resultado rápido quando chega o tempo. Alguém está a me entender? E se você não está a fazer isso, se você não está a suportar, irmãos, não caiam na cilada de Satanás. Ele quer que nós venhamos nos tornar reguilas. Até para essa mensagem que eu estou a pregar, para você me entender, precisa de haver um grau de confiança aqui entre nós. Senão você vai dizer que eu estou a fazer uma outra coisa que não seja te advertir. Aleluia. Eu nunca tive a ambição de querer ser chamado de pai. Por pessoas. Nunca. Eu não prego isso para eu ser chamado. Não. Eu falei da posteridade, do futuro. Estou muito preocupado com o futuro. E da decadência. E eu vejo muito de vocês estão a cometer erros. Não estão a saber ouvir um lugar em que você sabe que é ali onde vem. No dia que você puder olhar diferentemente essa caneta, você vai até duvidar se ela já foi dessa cor desde há muito tempo. Você vai se questionar, essa caneta sempre foi amarela assim, ou cor de laranja assim. Eu vou dizer que isso sempre foi assim, porque eu nunca vi. Mas você sempre esteve a olhar para essa caneta. Mas sabe o que te fará você perceber que parece que ela não era assim desde há muito tempo? Quando os teus olhos, a maneira que você olha mudar, ela vai ser diferente aos teus olhos. Pegaram o espírito? Pegaram o espírito? Enquanto você estiver a olhar comumente, ela é uma simples caneta, mas no dia que você for olhá-la de verdade, você vai se questionar. Afinal, ela era assim desde há muito tempo. Ela sempre foi assim. Você até vai questionar, mas você vai dizer que sempre foi assim. Por que eu estou a ver de forma diferente agora? É porque você mudou a tua maneira de olhar para as coisas. Eu quero terminar. Há uma necessidade de ter líder e paternidade. Começando de casa. Começando de onde? Não se esqueçam que nossos pais têm nossas bênçãos. Sim ou não? Não esqueçam. Eles têm as nossas bênçãos.
Eu quero orar contigo. Faça a tua oração do que tiver no teu coração. Se você acha que é importante ter uma figura, um ídolo secreto, admirável, e você vê lá em algum lugar, vá até lá. Siga os passos. Torne-se um dia. Queremos. Eu não sou fruto apenas das minhas orações. Nunca escondi isso de vocês. Sou fruto de pessoas que foram admiráveis aos meus olhos. E eu disse, vale a pena sofrer por essa causa. E eu me prontifiquei também para sofrer por essa causa.